verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao nosso terceiro capítulo do livro O Verdadeiro Evangelho do pastor Paul Walsh. Você é o nosso convidado especial. Seja isso a inspirar o nosso pensamento. Meu nome é Naldo e você está no canal Expondo as Escrituras. Se você gosta do nosso conteúdo, curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. É muito bom ter a sua companhia aqui conosco. E hoje nós iremos dar início ao capítulo 3, que tem o tema Completamente Justos. Então, vamos à nossa leitura? Já observamos em nosso texto principal que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Agora falando acerca daqueles que são verdadeiramente convertidos, regenerados pelo Espírito Santo e crentes em Jesus para a salvação, o texto diz: sendo justificados. Romanos 3, verso 24. O que significa isso? Ser justificado. Ser justificado não significa apenas que Deus me trata como se eu nunca tivesse pecado, mesmo que isso rime. Ser justificado também não significa que no momento em que você creu em Jesus, Deus fez de você uma pessoa perfeitamente justa, pois, se esse fosse o caso, você nunca mais pecaria de novo. Ser justificado significa que no momento em que o pecador olha para Jesus com fé salvífica, aquele pecador é declarado legalmente justo e correto diante de Deus. Na verdade, justificação é um termo florense, retirado do campo do direito. Deus, o juiz, inclina seus olhos para um pecador que colocou sua fé em Cristo e declara que aquele pecador é legalmente justo diante dele. Agora, como isso funciona? O texto nos diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo está sendo redundante ao falar que somos justificados gratuitamente pela graça, a fim de nos mostrar que a justificação é um presente. Do mesmo modo que foi dito a respeito do Messias que eles o odiariam sem motivo. Salmo 35, verso 19. Acaso alguma vez Jesus deu qualquer razão para alguém o odiar? Nunca. Jesus jamais deu o menor ou a menor sugestão de uma causa para alguém o odiá-lo. Eles o odiaram sem qualquer causa, sem motivo. E essa é a mesma expressão usada aqui para falar da nossa justificação diante de Deus. O cristão é justificado sem motivo algum. Isso significa que você não deu a Deus absolutamente nada, qualquer motivo para ele declarar você justo. Eu não sei por que Deus me salvou, canta alguns. Eu posso lhe dizer isso. Não foi por causa de você, mas apesar de você. Que mérito Deus viu em mim? Absolutamente nenhum. Paulo nos mostra que ele nos declarou justos, embora não fôssemos justos por nenhum motivo. Ele nos justifica sem motivo por causa da sua graça. Se você olhar a maioria das religiões, talvez com exceção de algumas religiões orientais, todas elas buscam responder apenas uma questão: como um homem pode ser justo diante de Deus? Se você for a uma tribo pagã na África, na América do Sul ou nos outros estados da América,
Todas fazem sacrifício de sangue, quer seja para árvores, deuses ou demônios. Ao redor do mundo inteiro, ao longo da história, os homens convivem com essa realidade de que eles estão errados com Deus e que precisam fazer alguma coisa ao respeito. Independentemente do Deus no qual elas acreditam, eles têm essa tormenta em sua consciência. Eles sabem de algo que está errado, mas procuram fazer algo para recompensar. Isso nos mostra que o primeiro capítulo de Romanos é totalmente real. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, mas tornando-se loucos. Romanos capítulo 1, verso 18 ao 22. Todos os homens sabem acerca do único Deus verdadeiro e de sua vontade e da sua verdade, o suficiente para quebrarem a sua lei, o suficiente para entenderem que Deus está contra eles. Agora imagine que um entrevistador faz um programa com 3 homens das 3 principais religiões do mundo. O repórter se chega ao judeu ortodoxo e diz: Senhor, se você morresse agora, para onde o Senhor iria? Bem, eu deveria ir para o paraíso, porque eu amo a lei do Senhor. Sou um homem justo, faço boas obras, estudo a lei e amo a justiça. Nela eu medito e me alimento dia e noite. O repórter responde: Ok, tudo bem, eu entendi. E passa para o muçulmano. E ele pergunta: se você morresse agora mesmo, para onde você iria? Eu diria: vou para o paraíso, porque eu amo o Alcorão. Fiz todas as peregrinações, fiz as orações diárias, dei esmolas aos pobres, e por isso eu sou um homem justo. O repórter diz: ok, tudo bem, eu entendi. Então ele se dirige ao cristão verdadeiro, o verdadeiro cristão, e diz: Senhor, se você morresse agora mesmo, para onde você iria? Ele responde: eu deveria ir para o céu, porque, bem, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Eu quebrei cada lei já dada por Deus, fui chamado completamente injusto, não tenho mérito, não tenho valor, de modo que mereço o mais profundo dos julgamentos. O repórter o interrompe e diz: espera, pare um pouco. Eu entendo os outros caras ali, eles dizem que vão para o céu porque eles merecem ir para o céu, eles fizeram coisas para ir para o céu. Deus deve isso a eles. Deus está em dívida com eles. Já que eles se provaram dignos, Deus deve dar o céu para eles. No entanto, eu não entendo você. Você me diz com muita alegria que vai para o céu, mas depois me diz que não tem valor ou mérito para ir para lá. Eu não entendo. Como então você vai para o céu, meu amigo? O cristão, ele dá um sorriso, se alegra e diz: bom, porque eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro, Jesus Cristo, o meu Senhor. Responda-me, qual desses 3 dá glória a Deus e quais deles apenas dão glórias ao homem? Veja, isso não é sobre nós, sobre nossa moralidade ou sobre nossa bondade. Isso é unicamente sobre Deus. Um repórter veio a mim certa vez e disse: por que você está falando sobre o pecado?
Eu disse: porque eu quero que você ame a Deus. Obviamente, ele achou minha resposta estranha e retrucou, perguntando o que eu queria dizer com aquilo. Eu disse: você alguma vez leu a passagem que diz: ela amou mais porque foi mais perdoada? Meu amigo, se o amor por Deus é pequeno, isso é porque você não sabe quanto você foi perdoado. E você só sabe o quanto foi perdoado porque jamais lhe contaram o quão pecaminoso você é. Imagine que eu convide Bill Gates para visitar minha casa a fim de comermos juntos um prato de cereais. Ele não vai ficar beijando minhas mãos, nem vai se ajoelhar chorando de gratidão. Porém, em muitos lugares onde eu servi ao redor do mundo, esse prato de cereal, se eu desse a alguém um prato de cereais, ele iria se prostrar diante de mim e beijar minhas mãos, porque ele estava faminto e necessitado. Nós somente podemos ver a glória do amor de Deus quando reconhecemos nossa necessidade e largamos todas as nossas tolas e banais ideias de valor, mérito ou justiça própria. Nosso texto continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Agora, como isso acontece? Bom, mediante a redenção. Eu concordo com alguns antigos quando eles afirmam que há certas palavras na Bíblia com as quais precisamos ser bastante cuidadosos ao mencioná-las. Nós dizemos certas coisas rápidas demais, sem meditarmos nela por um momento sequer. Bom, nós temos todas essas canções também extravagantes hoje em dia. Todos esses uhul, yeah, uhul, toda essa cantoria que está acontecendo com esses refrões que dizem algo como: Jesus morreu por mim. Ora, se você viesse a mim quando eu houvesse acabado de perder meu filho e dissesse: seu menino morreu, eu olharia para você como quem diz: que tipo de monstro é você? Você sabe o que você está dizendo? Jesus morreu. Não deveria haver um curvar da cabeça e um tremer dos lábios quando dizemos isso, ou um pensamento de honrar o Pai, o qual entregou o seu próprio Filho? Você acha mesmo que podemos apenas cantar essas tolas canções gospel, bagunçadas, gritadas e fazer todas essas coisas, tendo em vista que Ele morreu, o Pai deu seu Filho? Quando você diz coisas como Jesus morreu, você não deveria pelo menos parar um momento e refletir sobre esse peso? Meu pai participou da Segunda Guerra Mundial em uma de suas mais horríveis batalhas. Qualquer um pode assistir a um filme sobre a Segunda Guerra Mundial no History Channel e conversar sobre estratégias ou friamente falar sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas meu pai fica apenas calado, olhando, porque todos os seus amigos, os amigos dele, morreram naquela guerra. Os homens ficam discutindo sobre o Vietnã e falando sobre o que está certo e errado de acordo com os modelos políticos daquela época. Mas o homem que veio do Vietnã ouve tudo isso, viu todas aquelas mortes. Ora, você só pode falar desse jeito porque você não estava lá. Essa seria a única reação. Como você pode dizer isto com entusiasmo, gritando como se fosse apenas uma rima, uma canção? Jesus morreu, e ainda que nos referíamos a isso alegremente, pelo que Deus nos entregou em Cristo, devemos fazer com muita reverência devido ao preço que foi pago. O texto diz: justificados, sendo justificados, mediante a redenção. Redimir é o termo usado para comprar um escravo ou um cativo nos tempos bíblicos, pagando um preço por ele. É exatamente isso o que Cristo fez por nós. Porém, o preço pago não foi o esvaziar de cofres, nem mesmo
constituir em arrancar as ruas de ouro do céu para enviá-las para o diabo. Não, nada disso. Ele deu o seu sangue. Ele deu o seu filho unigênito. Eu me lembro de quando o meu primeiro filho nasceu, o pequeno Ian. Alguns dias depois do seu nascimento, eu dirigia de volta para a fazenda em minha velha picape azul, pensando, refletindo: nossa, Jesus morreu. Jesus morreu. Eu pensava nisso sem parar. Alguns de vocês que são pais entendem isso muito bem. No momento em que coloquei os olhos naquele menino, eu sabia que poderia lutar contra um exército por ele. Eu morreria 1000 vezes por ele. Eu jogaria meu corpo na frente de um trem por ele. Eu não podia acreditar. Chegava a ser assustador quanto amor eu tinha por aquele pequeno rato sem pelo no berço. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. O nascimento do meu primeiro filho fez com que eu ficasse extremamente chocado pela primeira vez com a grandeza de não apenas o filho ter pagado pelo nosso pecado, mas porque o Pai deu o seu filho para isso. Ele o deu para morrer. Eu não poderia fazê-lo. Eu não daria meu filho por ninguém, por nenhum ser humano. Talvez eu me entregasse por alguém, mas eu não daria o meu filho por alguma pessoa. Não deveríamos nos conscientizar de que existem algumas palavras bíblicas, as quais, ao serem pronunciadas, deveriam nos fazer parar por um momento? Não é verdade que as mais preciosas verdades ou frases podem tornar-se nada mais do que vagos clichês, vagos chavões, sem nenhum sentido, quando faladas sem pensar, unicamente porque as repetimos várias e várias vezes sem refletir sobre elas? Eu quero dizer, Jesus morreu. Ele morreu. Ele realmente morreu. Era mesmo o sangue vertido naquele madeiro. Era realmente o Filho de Deus. E essa é a única razão pela qual a imundícia negra de nosso pecado pode ser lavada. Aquele sangue naquele madeiro foi o abatimento do Filho de Deus. Um teólogo disse certa vez: você deseja saber o quanto Deus o amou? Então olhe para a cruz. Quanto custou? Quão desprezível e obscuro é o seu pecado? Olhe para aquele madeiro e ele lhe dirá tudo o que você precisa. Por meio de quem recebemos a redenção? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma vez eu estava pregando e um jovem rapaz veio a mim após o sermão, todo empolgado. Ele disse: você está certo. Jesus é tudo o que precisamos. E eu completei: meu jovem, Jesus é tudo o que temos. Fora dele não há nada. Ou você está no cristianismo, ou você está nas trevas. Você deve compreender isto. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você está na morte, ou você está na vida. Ou você está na carne, ou está no espírito. Ou você está condenado, ou está liberto. Tudo que temos é Cristo e nada mais. Há alguns anos eu ministrava em um seminário e encontrei alguns cristãos muito decentes. Algum tempo depois, um deles veio a mim e disse: moço, você é daqueles antigos caras teólogos, pastores, cristãos puritanos? Eu perguntei: o que você faz pensar que sou? E ele respondeu: a sua oração, porque você disse algo como: Deus, eu venho diante do Senhor em nome de Jesus, e eu sei que além dele eu não tenho parte alguma contigo. Nós esquecemos, nos dias atuais, que tudo é sobre Cristo e por Cristo. É por isso que Paulo, o apóstolo, fica espantado no livro de Efésios ao falar sobre Jesus. Cristo é tão glorioso para Paulo que ele inicia a fala dele no versículo 3 do primeiro capítulo e nem ao menos sabe onde parar. Ele só consegue falar de Cristo
e não consegue encerrar a frase. Ele só vai parar no capítulo 14. Ele só podia continuar escrevendo e escrevendo, porque é tudo sobre Cristo. Tudo por Ele, para Ele, por Cristo e para Cristo. É tudo sobre Ele e nada sobre você. É por isso que eu amo aquela antiga canção que diz: nada em minhas mãos eu trago somente, a tua cruz eu me agarro. É Cristo, meu amigo, ou nada. E é melhor que você goste disso, pois se for 99,9% e 1% você, tenha certeza, você vai para o inferno. É Cristo e somente Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.